A gentileza de você preencher o cartão conexão que está aí no bolso da cadeira da frente. Você preenche o cartão conexão ao longo do restante do culto. No final você coloca novamente aí no bolso da cadeira, que o pequeno grupo que está na recepção vai recolher assim que terminar este momento. Meus amados, antes de começar a mensagem eu quero só fazer um pedido de oração. Eu quero pedir que os irmãos continuem orando pelo neto, né, o esposo da Patrícia. Ele continua internado, está com problema renal. E os irmãos continuem orando, intercedendo por ele, para que Deus esteja fazendo a obra na vida dele, na saúde dele. Bem, domingo passado, eu disse que hoje eu ia anunciar a próxima série, né? Não deixou de ser uma verdade, né? Mas é porque eu mudei de ideia ao longo da semana e resolvi começar logo a série hoje. Então, em vez de anunciar a série, nós vamos começar uma nova série hoje. É uma série que a gente poderia ter feito, como a gente chama, série para fora, onde a gente faz convites, mas se você olhar para trás, você vai ver que não dava para a gente fazer tantos convites assim, porque não tem tanto espaço mais. Olhando daqui, eu estou vendo pouquíssimas cadeiras disponíveis. Então, a gente vai continuar assim, Deus quiser. Quando nós tivermos a nossa nova série, aí a gente vai fazer série com convite, e aí a gente vai poder voltar à nossa prática de trazer os nossos convidados em grande número. Hoje nós vamos começar uma série, e o tema dessa série é Fazendo Toda a Diferença. Fazendo toda a diferença. Como é que está aí atrás? Está dando para ouvir legal aí? Não? O pessoal lá atrás não está ouvindo legal não. Dá um gás aí para ver se melhorou. Depois suba um pouco como é que é retorno. O nosso texto base, o texto inspirativo, na verdade, para essa série, é em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13 ou 16, um texto bastante conhecido, ele serve como inspiração para o tema dessa série. Ele diz assim: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Então nós temos que ser sal e temos que ser luz. E a lição que eu tiro daqui, a gente não vai dissecar esse texto, ele é apenas inspirativo. Mas quando Jesus diz que nós temos que ser sal e diz que nós temos que ser luz, e ele diz que o sal, se não servir para salgar, tem que ser jogado fora, e a luz, ela não tem sentido ela ser acesa se ela não for para iluminar o ambiente. Não tem sentido acender uma luz e esconder. O que Jesus está dizendo é que se você é sal e você é luz, você não pode passar despercebido. Então, uma pitada de sal, por exemplo, ela é capaz de temperar toda uma panela de carne, de feijão. Bote sal numa comida e você vai perceber que tem sal ali. E não precisa colocar muito sal, não. Você bota um pouquinho de sal e todo mundo percebe que já tem sal naquela comida. Então o sal de forma alguma passa despercebido. Assim como a luz, uma pequena lâmpada acesa, ela clareia todo um ambiente, clareia toda uma sala, todo um quarto, toda uma cozinha. Então qualquer luz, por menor que seja, ela faz a diferença no ambiente que ela está. Então sal e luz não pode passar despercebido. Então assim como você não pode ser sal e não salgar, você não pode ser luz e não iluminar, Jesus também está dizendo que você não pode ser cristão e não fazer a diferença. Ele está dizendo que um cristão não pode passar por esse mundo sem fazer a diferença, sem salgar e sem iluminar. Logo, se você é cristão
e você não faz nenhuma diferença no meio em que você vive, na sua família, no seu trabalho, na escola, na sua rua, onde quer que você esteja, você não faz diferença, significa que o sal não está salgando e que a luz não está iluminando. Então, a partir daí, a gente tirou esse tema, fazendo toda a diferença. E a gente vê que fazer a diferença não é uma opção, porque ele diz, se você não salgar, será lançado fora. Então é o nosso chamado, salgar, iluminar, fazer toda a diferença. A pergunta que nós vamos responder hoje é a seguinte: o que é preciso para fazermos toda a diferença? Na verdade, essa é a pergunta que vamos responder ao longo de toda a série. Durante essa série, nós vamos aprender com muitos personagens, com alguns personagens que marcaram, que fizeram toda a diferença em sua época. Hoje nós vamos aprender baseado em Moisés, um pouco em Josué. Próxima semana nós vamos ver sobre a vida de Abraão, que também marcou a sua geração, fez toda a diferença. Depois vamos ver sobre Neemias. Então, durante essa série, nós vamos aprender com esses homens de Deus que fizeram toda a diferença no tempo em que viveram, durante o tempo que estiveram aqui, marcaram a sua geração, fizeram toda a diferença. Então eu acredito que a gente pode tirar muitas lições a partir da vida desses homens para aprendermos a também fazer a diferença nos nossos dias, na geração que nós vivemos. Então o que é preciso para fazermos toda a diferença? Então, baseado agora na vida de Moisés, nós vamos tirar algumas lições. Então olha só, primeiro, você pode já completar no seu esboço. Para fazer toda a diferença, precisamos superar as experiências traumáticas do nosso passado. Você pode completar no seu esboço aí. Para fazer toda a diferença, precisamos superar as experiências traumáticas do nosso passado. Hoje em dia é muito comum você encontrar cristãos feridos, quebrados, machucados. E muitas vezes esses ferimentos e esses machucados, eles são do convívio com os outros cristãos. Às vezes é do convívio com liderança, às vezes é do convívio com liderados. Então, tanto você encontra líderes, pastores machucados, como você encontra ovelhas machucadas, às vezes ovelhas machucadas por outras ovelhas, às vezes ovelhas machucadas por pastores, às vezes pastores machucados por outros pastores e às vezes pastores machucados por ovelhas. Mas a verdade é que o reino de Deus está cheio de cristãos machucados, com traumas, com experiências dolorosas no passado, inclusive no convívio na igreja. E isso muitas vezes tem sido um grande empecilho para que Deus continue usando eles como um instrumento para marcar a sua geração e para fazer a diferença. Essas pessoas que têm suas experiências traumáticas, elas tendem a se esconder, a se anular e a prometer para elas mesmas que nunca mais elas vão permitir que alguém as machuque, que nunca mais elas vão se permitir colocar-se em uma situação em que elas possam ser machucadas. E aí elas se fecham para as pessoas e, consequentemente, elas se fecham para Deus também e para tudo aquilo que Deus quer e pode fazer através da vida delas. Elas costumam pensar alguma coisa do tipo: eu já tentei isso no passado e não deu certo, eu já me envolvi com isso e não funcionou, ou me dei mal. Eu quero que você entenda que só porque algo não funcionou ou deu errado no seu passado, não significa que nunca mais irá funcionar, nunca mais irá dar certo no seu futuro. E esse é um princípio que nós aprendemos olhando para a vida de Moisés. Moisés, ele nos dá um grande exemplo em relação a superar traumas do passado para permitir que Deus o use para fazer coisas significativas no seu presente. Eu acredito que a maioria conhece a história de Moisés. Vou só fazer um resumo breve, porque vai que tem alguém aqui que não lembra. Então, Moisés, ele nasceu em um tempo muito difícil, de incerteza. Moisés nasceu debaixo de um decreto de um rei que dizia que todos os meninos do povo dele teriam que ser mortos assim que nascessem. E foi nesse período que Moisés nasceu, mas graças a Deus e graças a uma estratégia que Deus deu à mãe de Moisés, que o colocou num cesto, o escondeu, botou no rio, Moisés terminou indo parar nas mãos da filha do rei que fez o decreto,
e a filha de Faraó o criou como sendo filho dela, e ele foi criado no palácio do rei que havia feito um decreto para matá-lo. Então, uma história bem interessante de Moisés. Ele nasce num tempo de incertezas, mas pela misericórdia de Deus, ele tem o privilégio de ser criado no palácio real como filho da filha de Faraó. Só que aos 40 anos, Moisés, meio que talvez se sentindo culpado por viver no luxo do palácio, enquanto o seu povo era escravizado pelos egípcios, um dia ele sai em defesa de um hebreu, que era o seu povo, porque esse hebreu estava sendo humilhado e explorado por um egípcio. E quando ele sai à defesa desse hebreu, que era seu povo, ele termina passando da conta, se envolvendo numa confusão, numa briga, e ele acaba por matar o egípcio. Ele esconde o corpo, aquela coisa toda, mas depois Faraó descobre que ele havia matado um egípcio para defender um hebreu, e Faraó decreta a morte dele e manda matar ele, e para não morrer ele foge, ele sai fugido do Egito e vai para o deserto. Mas um belo dia no deserto ele encontra Jetro, e Jetro recebe, e ele casa-se com a filha de Jetro e outras coisas mais, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas a verdade é que Moisés vai para o deserto, fugido, e eu tenho certeza que lá no deserto, onde ele passa mais 40 anos, eu tenho certeza que durante esses 40 anos no deserto, ele nunca esqueceu da experiência traumática que ele teve no Egito. E com certeza ele deve ter tomado a seguinte decisão: o Egito não é lugar para mim. Nunca mais eu ponho os pés no Egito. Até porque não foram 1 ano ou 10 anos que ele ficou fora do Egito, mas depois que ele saiu fugido do Egito para não morrer, passaram-se 40 anos. Ele com certeza havia tomado uma decisão. Egito não era lugar para ele. Os pés dele jamais voltariam a pisar em solo egípcio. Mas aí um dia, lá no deserto, já depois de 40 anos no deserto, observe que agora ele já está por volta de 80 anos, e aí Moisés vai andando e de repente ele se depara com uma sarça ardente. Era uma espécie de uma árvore do deserto que está pegando fogo. Imagina a cena, tem uma árvore pegando fogo, mas ele começa a perceber que o fogo não estava consumindo a árvore estava pegando fogo, mas o fogo não consumia a árvore. E quando ele vai se aproximando, é Deus que está se revelando a ele, e Deus fala com ele através daquela árvore pegando fogo, através daquela sarça ardente. E Deus tem uma missão para ele. E a missão de Deus para ele é: volte para o Egito. Não somente volte para o Egito, mas volte ao palácio e vá falar com o faraó que está lá, e diga para ele, confronte ele e ameace ele. Diga que se ele não libertar o povo, eu vou jogar praga sobre o Egito. Então você vai voltar ao Egito, você vai voltar ao palácio, você vai falar com o faraó, e a missão é: você vai voltar a defender aquele povo. Era tudo o que ele tinha feito no passado e tinha dado errado. Ele estava no Egito, ele estava no palácio, ele tentou defender o povo, e olha o que aconteceu. E aí, com certeza, quando Deus fala aquilo, todas as experiências traumáticas de Moisés vêm à tona. Ele lembra de tudo o que aconteceu, e é tanto que Moisés se coloca contra essa ideia de Deus. Olha só alguns textos aqui, eu separei aqui alguns trechos. Em Êxodo 3:11 ele diz: quem sou eu para ir? A primeira questionamento: não, mas eu não posso ir, quem sou eu para ir? Mas Deus insiste: não, eu escolhi você, você vai. Aí ele diz: mas o que é que eu vou dizer, o que lhes direi? Lá em Êxodo 3:13. Aí Deus diz assim: você vai e diz que o eu sou te enviou. Aí ele ainda tentando fugir e com medo de ir, ele diz: mas eis que eles não crerão. Não adianta eu falar que eles não vão acreditar em mim. Aí Deus diz: então você pega o seu cajado, joga no chão, ele vai se transformar numa serpente na frente deles. Depois você pega a serpente de volta, ela se transforma num cajado de novo. E aí ele já sem saída diz, mas lá em Êxodo 4:10 ele diz: mas eu sou pesado em boca. Em algumas versões eu sou pesado em língua, em outras versões você pode entender: eu não sei falar direito.
Alguns pensam que ele diz assim: eu sou gago. Eu não sei falar direito. E aí Deus diz para ele: não tem problema, leve Arão com você, seu irmão, e ele fala. Não tinha escapatória para Moisés. Mas você observe que Moisés estava relutante em voltar para o Egito, porque ele havia tido experiências traumáticas lá. Deus estava mandando ele voltar, mas ele não queria voltar, porque o seu passado estava atrapalhando. Moisés devia estar pensando assim: olha Deus, esse negócio não vai dar certo, porque eu já tentei ajudar esse povo aí e não deu certo, não funcionou, eles foram injustos comigo, eles me traíram. O senhor lembra? Foi um hebreu que me denunciou para Faraó. Eu matei um egípcio para defender um hebreu, e depois um próprio hebreu foi que abriu a boca e foi enredar lá para os egípcios que eu tinha matado um deles. Então não deu certo, eu já tentei ajudar esse povo, mas não funcionou, eles me traíram, eles foram injustos, e por causa deles eu quase morri no Egito. Meus amados, essa história nos ensina que uma coisa que deu errado ontem pode dar certo hoje. Não é só porque deu errado ontem que vai dar errado hoje. E sabe por que uma coisa que deu errado no seu passado pode dar certo hoje? Porque você hoje é diferente, e porque as circunstâncias em que você está vivendo hoje são outras. Moisés havia fracassado no passado em defender os hebreus no Egito, mas agora as circunstâncias eram completamente diferentes. Moisés agora está 40 anos mais maduro. Moisés agora está indo sobre ordem de Deus e aos cuidados de Deus. Naquele tempo que ele tentou fazer aquilo há 40 anos atrás, ele era um jovem, relativamente jovem e imaturo, porque para a época 40 anos era um jovem, e agindo por conta própria, sem estar debaixo da ordenança de Deus, sem estar debaixo do cuidado de Deus. As circunstâncias são outras. Moisés era diferente, e Deus agora estava mandando ele fazer. É como aquele episódio de Jesus lá no Novo Testamento, que os discípulos jogaram as redes a noite inteira e não pegaram nada, e Jesus chega e diz: agora jogue de novo. Mas Senhor, jogamos a noite. Joguem. E aí ele joga e vem cheias de peixe. Uma coisa é você fazer por conta própria. Uma coisa você fez uma coisa ontem e não deu certo. Outra coisa é Deus mandar você fazer hoje e com certeza vai dar certo. Quantas bênçãos e deixamos de desfrutar, e quantas coisas deixamos de realizar, porque nós não conseguimos superar experiências negativas e traumáticas do nosso passado. Nunca mais confiarei os meus segredos a ninguém, porque um dia você abriu o seu coração, você confiou em alguém, esse alguém espalhou a sua história, e aí você se tranca e você perde com isso. Porque lá em Tiago diz que quando você precisa de cura, você confessa o teu pecado uns para os outros. Aí você diz: nunca mais eu abro minha vida, minha intimidade para ninguém, porque você foi traído. De repente você diz: nunca mais eu vou tentar abrir um negócio próprio, vou ser empresário. Nunca mais, porque eu tentei uma vez e falei, então isso não dá certo para mim. De repente você diz: nunca mais eu vou ajudar ninguém. Já ouviu alguém dizer isso? Quando eu achar alguém morrendo, eu acabo de matar. Eu já ouvi muita gente dizer isso. Porque eu fui tentar ajudar, olha o que aconteceu. Então quando eu ver agora, eu acabo de matar. Nunca mais eu vou ajudar ninguém. Nunca mais eu vou me envolver ou me comprometer com igreja nenhuma, com ministério nenhum. Porque quando eu fiz isso, eu fui atingido, fui ferido, fui machucado. Moisés, mesmo com muita relutância, como nós vimos aí nos textos, ele terminou por superar as experiências negativas e traumáticas do seu passado, e por isso é que ele marcou a história no tempo em que ele vivia, e é por isso que hoje, séculos e séculos depois, nós estamos aqui contando a história de Moisés e aprendendo com a vida dele como exemplo para nós. Se ele não tivesse superado a experiência traumática do seu passado, ele não teria feito toda a diferença para o povo hebreu e para o povo de Deus, inclusive nos dias de hoje. Segunda coisa que nós precisamos para fazer toda a diferença, ainda na vida de Moisés, complete aí. Para fazermos toda a diferença, precisamos superar as situações de conforto do nosso presente. Então acompanha aí. Primeiro, temos que superar as experiências traumáticas do passado
mas agora tem um problema no nosso presente. Temos que superar as situações de conforto do nosso presente. Romanos 12, 2, daqui a pouco a gente volta para Moisés, só para usar um pouco o Novo Testamento. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo diz não vos conformeis, o conformeis aqui tem a ver, não se ponha na forma do mundo, não se torne acomodado com o mundo, adaptado ao mundo, confortável com o mundo. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não devemos nos conformar, nos adaptar, nos acostumar com o mundo que está à nossa volta. Triste é o dia em que uma pessoa se sente completamente conformada e acomodada com a vida que está levando e com o mundo que está à sua volta. Quando isso acontece, quando há um conformismo, some o desejo de crescer, o desejo de realizar algo maior e significativo, tudo isso para de bater no seu coração. E aí você entra num estágio que nós chamamos de zona de conforto. Quando você se conforma com o mundo, quando você se adapta à realidade que está à sua volta, você entra na sua zona de conforto. Na verdade, o que nós temos que ter é o que eu costumo chamar de descontentamento santo, ou uma santa insatisfação. Não é insatisfeito com Deus, não é insatisfeito com o meu relacionamento com Deus, mas insatisfeito com o que está à minha volta, insatisfeito com o mundo, insatisfeito com as injustiças, insatisfeito com a miséria que nos cerca, insatisfeito com a corrupção. É uma inconformidade com toda essa desgraça, com todo esse pecado que está à nossa volta. Nós, como cristãos, nós não podemos nos conformar com isso, nos adaptar a isso e dizer que tudo isso é normal e tem que continuar assim. Temos que ter dentro de nós um descontentamento santo. Porque eu tenho certeza que quando Deus olha para a miséria, quando Deus olha para a corrupção, quando Deus olha para a quantidade de pessoas perdidas, Deus não fica conformado. Deus não fica satisfeito. Logo, se Deus não fica conformado e satisfeito, eu também não posso ficar. Até porque eu tenho que enxergar com os olhos de Deus. Então é o desejo de fazer algo maior, de ir mais longe, de fazer a diferença, de ter uma vida mais significativa no meio que nós vivemos. E aí nós voltamos para Moisés. O deserto, apesar de ser deserto, ele tornou-se uma zona de conforto para Moisés. Lá no deserto ele encontrou Jetro, que o acolheu como um membro de sua família. Ele casou-se com uma das filhas de Jetro e teve um filho com ela. Como Jetro não tinha filho homem, Moisés tornou-se o principal herdeiro da família. Então Moisés estava numa zona de conforto, apesar de estar no deserto, mas ele estava muito bem. Jetro não era um homem pobre, tinha os seus rebanhos. Moisés foi acolhido primeiro como filho, depois como um genro, depois como herdeiro de Jetro. Ele agora tinha uma vida sossegada no deserto. Ele estava na sua área de conforto, na sua zona de conforto. Por que abandonar tudo isso? Por que jogar tudo isso fora para ir viver uma aventura no Egito que Deus estava mandando ele ir? Além dos traumas do passado, Moisés teve que lutar contra o conforto do presente, a sua zona de conforto do presente. Entenda uma coisa: não há crescimento dentro da zona de conforto. Se você está numa zona de conforto, está muito bem aí, você parou de crescer, você não quer mais desafios, você não quer mais se arriscar, você parou de crescer e não vai sair do lugar. Enquanto você não se arriscar, enquanto você não sair da zona de conforto, você não terá uma história de crescimento para contar. Quando o ninho da gente começa a ficar confortável demais, a gente desiste de voar. Aí sabe o que é que Deus faz?
ele começa a destruir o nosso ninho. Eu já usei essa ilustração antes aqui. Como a águia faz. A Bíblia também compara o agir de Deus com o agir da mãe águia com seus filhotes. Quando o nosso ninho está confortável demais, por que eu me arriscar voando? Comidinha no biquinho, ninhozinho confortável. Aí Deus começa a desmanchar o nosso ninho. É o que Deus estava fazendo com Moisés. Deus vai lá, através da sarça ardente, falar com Moisés para começar a desmanchar o ninho que Moisés tinha feito no deserto. Moisés, está na hora de você voar. Se Moisés não tivesse aceitado esse desafio e sair da sua zona de conforto, por que estaríamos falando de Moisés agora? Então Moisés, o sogro de Jetro, morou mais 80 anos no deserto e então morreu. Cuidou de ovelhas durante todo esse tempo. Para quê? Que diferença ele tinha feito? Então Deus vai lá no deserto e começa a desfazer o ninho de Moisés. Será que não tem um ninho aí que você está nele que precisa começar a ser desfeito? Porque Deus quer que você continue crescendo. Deus quer que você continue avançando, mas está tão bom aí. Cuidado, Deus vai começar a desmanchar o teu ninho. Tem uma frase do pastor Rick Warren que eu gosto muito, que diz assim: Deus não nos trouxe aqui para nos dar conforto, mas para nos fazer crescer. Então Deus não colocou você sobre a terra, ou não deixou você aqui na terra depois de te salvar, não foi para você ter uma vida confortável, mas foi para fazer você crescer. E você só vai crescer fora da zona de conforto. Então ou você abre mão da sua zona de conforto, ou você não vai crescer. Você vai estar fora daquilo que Deus quer fazer. Se Moisés escolhe ficar na zona de conforto no deserto, ele não teria feito grande diferença na história, e hoje não estaríamos falando dele, nem aprendendo com ele. Então abra mão. Qual é a sua zona de conforto? Você precisa abrir mão dela. Terceira coisa que nós precisamos para fazer toda a diferença. Para fazermos toda a diferença, precisamos superar a insegurança do nosso futuro. Então acompanhe o raciocínio. Vencemos os traumas do passado, abrimos mão do conforto do nosso presente, e agora nós precisamos vencer o medo da insegurança no nosso futuro. Imagina Moisés pensando em como seria o futuro dele, ele abrindo mão de tudo que ele tinha durante esses 40 anos no deserto e se arriscando nessa missão humanamente suicida no Egito. Meus amados, ninguém que tenha realizado algo grande e relevante fez isso tomando decisões completamente seguras e garantidas. Ninguém consegue fazer nada grande e relevante apenas tomando decisões garantidas, seguras, sem risco. Tudo que é grande, tudo que é relevante é recheado de insegurança e de riscos. Não tem para onde correr. Tudo o que é grande e relevante acompanha, vem no pacote, riscos e um certo grau de insegurança. Tudo. Se você olhar para o mundo dos negócios, por exemplo, quais são os investimentos mais rentáveis? São os investimentos mais arriscados. Quando eu escuto os especialistas financeiros aconselhando sobre onde investir seu dinheiro, aí sempre, olha, tem os investimentos que são arriscados e os mais conservadores. Os conservadores rendem pouquinho, os investimentos mais arriscados eles rendem mais. Mas você pode perder tudo da noite para o dia. Você pode ficar rico da noite para o dia, você pode perder tudo da noite para o dia. Se a gente olhar no esporte, por exemplo, se a gente for para olhar a Fórmula 1, quem é o piloto que é campeão? É aquele que freia no ponto certo em toda curva, é aquele que passa distante do muro para não bater, é aquele que só ultrapassa no cantinho certo. Sabe qual é o piloto que é campeão? É aquele que deixa para frear mais dentro da curva, que é para surpreender, é aquele que ultrapassa onde ninguém espera, é aquele que passa tirando tinta no muro, que é para ganhar mais velocidade. Às vezes ele se espatifa todo, mas ele é o que é campeão no final. É o que arrisca alguma coisa. É o que começa a chover e ele acelera em vez de tirar o pé do acelerador. Então, se você quer fazer algo relevante, se você quer fazer toda a diferença, você tem que aprender a superar o medo da insegurança no futuro.
A melhor de todas as seguranças não é a garantia de que tudo vai dar certo, mas a melhor de todas as seguranças é a certeza de que você está fazendo o que Deus mandou você fazer. A melhor de todas as seguranças é você ter a certeza de estar fazendo a coisa certa. E essa era a única garantia que Moisés tinha para voltar ao Egito. Ele sabia que estava cumprindo o chamado de Deus. Ele sabia que estava confiando em Deus, e confiar em Deus era fazer a coisa certa. Então ele foi e fez. Mas humanamente falando, ele não tinha garantias. A garantia que ele tinha era que Deus estava mandando, e ponto. Então a garantia que nós precisamos no nosso futuro é saber que Deus está nos mandando fazer algo. Você pode até estar inseguro quanto à sua capacidade. Você pode estar inseguro a respeito de será que os outros vão me ajudar ou não vão me ajudar? Mas você precisa estar seguro de se foi Deus que mandou ou não foi Deus que mandou. Nós estamos vivendo meio que esse tempo agora, né? Dessa nova sede, humanamente falando, dessa loucura, dessa nova sede, algo que está muito além do que a gente pode, humanamente falando. Mas se você me perguntar quantas noites eu perdi sem dormir, preocupado se a gente vai ter dinheiro ou não, eu lhe digo, nenhuma. Já fiquei sem dormir por dor na coluna, por dor de cabeça, mas não porque estava preocupado, porque não vai ter, porque eu tenho uma garantia. E a garantia não é que vocês vão ajudar. A garantia é que Deus mandou. Isso eu tenho convicção. A garantia de que é a coisa certa a ser feita. Então isso me deixa tranquilo. Sabe, muita coisa pode dar errado. Muita coisa pode ser muito mais difícil do que o que a gente imaginou no início. Sabe, a gente planejou de um jeito e pode acontecer de outro. Como foi para vir para cá? A gente planejou que ia gastar 2, 3 meses de reforma, gastou 7 meses. Mas no resultado final, o que foi que aconteceu? Deus nos sustentou durante todo o tempo e tem nos sustentado até hoje. Na nossa vida pessoal também é assim. A garantia que você tem que ter não é a garantia, olha, pode ir que vai dar tudo do jeito que você estava planejando, vai dar tudo certinho, você não vai ter problema. Não, não é essa garantia. A garantia é, Deus está mandando eu ir, é a coisa certa a ser feita, isso é coerente com o que Deus quer para mim, isso tem a ver com os propósitos de Deus para a minha vida? Tem, então vá. Essa é a garantia que Moisés tinha, essa é a garantia que nós temos como igreja, essa é a garantia que você tem como discípulo. E essa é a garantia, é a única que você precisa, e pode ter certeza, é a única garantia que Deus vai te dar. Deus não vai ficar, não, pode ter certeza, vai ser assim, assim, assim. Lembra de Abraão? A gente vai falar dele ainda. Mas só para dar uma pincelada, lembra de Abraão? Sai da casa do teu pai, do meio dos teus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ponto. Ou você começa a obedecer, ou também você não vai saber do resto da história. Aí Abraão começa a obedecer e Deus vai revelando o restante da história. Então se você quiser saber, mas Deus, mas como é que vai ser no futuro? Mas isso vai dar certo assim? Mas vai ter recurso para isso? E eu vou conseguir fazer isso? Não. Zero de resposta para você. Comece a fazer. Você tem que ter a garantia, a certeza de que Deus mandou você ir, de que Deus mandou você fazer. Entenda uma coisa. Daqui a 10, 20 anos, muito provavelmente você vai estar mais frustrado com os riscos que você não assumiu quando Deus mandou, do que com os erros que você cometeu. Pode ter certeza disso. Quarta coisa que nós precisamos para fazer toda a diferença. Complete aí no seu esboço. Para fazer toda a diferença, precisamos escolher o rumo de nossas vidas. Complete aí. Para fazer toda a diferença, nós precisamos escolher o rumo de nossas vidas. E essa agora é uma lição que nós aprendemos com o sucessor de Moisés, Josué. Olha só o que diz Josué, capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor,
escolhei hoje a quem servais. E se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha família serviremos ao Senhor. O que Josué está nos ensinando aqui é que você não deve ser um passageiro da vida, levar de um lado para o outro, por quem quer que seja, ele está dizendo, olha, vocês precisam tomar uma decisão. Vocês têm que sair de cima do muro. Vocês têm que decidir o que vocês vão fazer. E hoje, decidam hoje a quem vocês vão servir, qual o rumo que vocês vão dar para a vida de vocês. Josué aqui é o sucessor de Moisés. Quando ele fala isso, já no final do seu livro, ele já havia liderado o povo de Deus em muitas batalhas e muitas vitórias, inclusive na que você talvez não esquece, que é a derrubada dos muros de Jericó. Mas esse mesmo povo liderado por Josué, que já tinha presenciado tantos e tantos milagres desde o tempo de Moisés, que já tinha sido alvo de tantas e tantas bênçãos de Deus, ainda era um povo que estava em cima do muro quando a questão era servir ou não servir a Deus. Era um povo que se deixava levar pela maioria, pelo embalo dos outros. Era um povo que se deixava levar pelas circunstâncias. Como ele diz aí, se eles estavam no meio dos egípcios, eles adoravam os deuses dos egípcios. Se eles estavam no meio dos amorreus, eles adoravam os deuses dos amorreus. Se eles estavam no meio dos cananeus, eles adoravam os deuses dos cananeus. Era um povo, Maria vai com as outras. Onde eles iam, o povo ia atrás. Não tinham convicção, eram arrastados de um lado para o outro. Era um povo que não tomava as rédeas de sua vida, do seu futuro, de suas decisões em suas mãos. Josué está nos ensinando que nas questões importantes da vida, nós não podemos agir como uma folha seca, que é levada pelo vento para lá e para cá. A mesma coisa que Paulo lá na frente, centenas de anos depois, vai nos ensinar lá em Efésios capítulo 4, versículo 14, quando Paulo diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganaram fraudulosamente. O que Josué estava ensinando ao povo, Paulo ensina agora, a igreja de Éfeso ensina a nós também. Não sejam meninos inconstantes, levados de um lado para o outro, por qualquer um que vem com uma conversa bonita. Era assim que o povo estava se comportando. Os egípcios levavam eles na conversa, os amorreus levavam eles nas conversas, os cananeus levavam ele na conversa, como uma folha seca levada de um lado para o outro. Nós temos que ser um povo proativo. Nós temos que tomar decisões. O único vento que deve nos carregar e nos conduzir é o vento do Espírito Santo de Deus, que ele diz que sopra onde quer, mas não o vento de doutrina ou o vento de que quer que seja. Nós temos que ser firmes, proativos, tomar as decisões com base naquilo que Deus tem nos orientado. Meus amados, a vida, ela é como uma estrada bem longa. Você está andando nessa estrada e talvez a sua dure muitos anos, talvez não, mas ela é uma estrada longa. É como se você estivesse viajando, e o que acontece? Ao longo dessa estrada, você vai ter que tomar decisões importantes e decisões não tão importantes. Você vai ter que tomar decisões muito sérias, com consequências muito sérias, e algumas decisões mais simples, com consequências simples. Então imagine que você vai viajando, e aí você precisa decidir onde você vai parar para abastecer o carro. Isso é uma decisão relativamente simples. Talvez você pegue uma gasolina um pouco mais cara do que a outra, ou alguma coisa, mas não vai causar grandes problemas. Você tem que decidir em que restaurante você vai comer. No máximo você vai comer alguma coisa e vai dar uma diarreazinha, mas nada muito sério. Onde vou parar para dormir, onde vou parar para almoçar, onde vou parar para abastecer. Essas são as decisões simples quando você vai no curso de uma viagem. Mas de repente chega um momento dessa viagem em que a pista se divide em dois. Quem viaja para lugares distantes onde você não conhece, você sabe disso. Então de repente você chega num canto e que o caminho se divide em dois. E aí você fica, e agora, eu vou para cá ou vou para cá? Aí são momentos onde as decisões são as decisões importantes, sérias. Sabe, se você vem tomando aquelas decisões menos importantes, não faz muita diferença se você continua andando na estrada certa. Mas agora, na hora de decidir que estrada seguir,
agora faz toda a diferença, porque se você tomar a decisão errada, você vai andar perdido. Você vai andar perdido. Então é o momento das escolhas sérias que trarão consequências igualmente sérias se você errar. A nossa vida ela é cheia de bifurcações, cheia de momentos em que a pista se divide em dois. E aí são as decisões sérias que você precisa estar pautado por Deus para tomar as decisões corretas e não ser levado por qualquer um. Quando eu fico olhando para trás a minha própria vida, eu lembro de algumas bifurcações muito sérias em que eu tive que decidir para que lado eu ia. Eu lembro da primeira bifurcação quando eu tinha 17 anos. Foi quando eu recebi de Deus o chamado para o ministério. E eu fico pensando, como é que estaria a minha vida hoje se eu tivesse dito não? O que é que eu estava fazendo na minha vida hoje? Como é que eu estaria se eu tivesse decidido por não aceitar o chamado do ministério? Uma outra bifurcação que eu tive também muito importante na minha vida foi quando já tinha começado essa igreja ainda lá no Parque Industrial. Na época eu acho que nós tínhamos, sei lá, umas 30 pessoas na época. E eu recebi um convite insistente de uma igreja para que eu deixasse aquela congregação e assumisse uma igreja. E não era só um convite, era um convite insistente. E na época, no Parque Industrial, eu lembro que a gente não tinha condições nem de pagar as xerox da escola bíblica. E as coisas não estavam fáceis, eu ganhava só uma ajuda de custo que não custeava tudo que a gente precisava. Eu lembro que era R$140 a ajuda de custo. E essa igreja é uma igreja estabelecida, era a segunda maior igreja da cidade. E era um salário que dava para eu sustentar com tranquilidade a minha família. E aí eu lembro que eu passei uma semana buscando a Deus e orando. Deus, me mostra a tua vontade, eu devo ir para lá, eu devo ficar aqui e insistir nesse trabalho que está começando. E no final das contas Deus me falou que eu deveria ficar. Os meus pais não entenderam, porque parece uma coisa de doido. Como é que você tem uma família e você tem uma oportunidade? É reino de Deus, tudo é reino de Deus. Sim, mas Deus tem algo específico. E naquela época eu tinha dois caminhos. Eu podia ir para uma igreja já estabelecida, ou poderia continuar na congregação do Parque Industrial. E Deus me falou claramente que eu deveria permanecer. E eu decidi permanecer. E aí eu fico pensando, como é que eu estaria hoje se eu tivesse escolhido não permanecer? Será que existiria essa igreja como ela existe hoje? Será que eu seria como eu sou hoje? Eu não sei. Uma outra bifurcação muito importante da minha vida foi quando eu fui decidir com quem casar. Aí eu fico pensando, já pensou se eu tivesse desistido quando Janaína me deu aqueles 2 foras? Um em cada ano, né? Porque era um por ano. Eu fui lá falar com ela, que não, tá certo não. Aí passei mais um ano orando, sem falar nada. Depois de um ano eu falei de novo, não. Aí depois de um ano depois, aí finalmente veio o sim. Mas se eu tivesse desistido? Mas eu lembro que eu orei muito a respeito disso. Eu fiz prova com Deus. Teve um dia que eu disse assim, ela nunca ia ao culto na quarta-feira. E eu disse assim, Deus, se Janaína for a mulher que tu tens para mim, hoje ela vai vir no culto. Ela nunca vinha. Aí eu fiquei lá do lado de fora esperando. E já estava para a hora de começar o culto e nada dela aparecer. Daqui a pouco ela aparece. Eu disse, olha, só eu e Deus. Eu disse, então tenho que esperar. E aí esperei mais um tempão e deu certo. Mas eu não sei como é que estaria a minha vida se nessas bifurcações eu tivesse tomado a decisão errada, se eu não tivesse escutado Deus, se eu não tivesse consultado Deus. Eu só sei que hoje eu estou muito feliz com as escolhas que eu fiz, porque elas foram orientadas por Deus. Hoje eu estou completamente satisfeito com as escolhas que fiz. Eu tenho certeza que na sua vida você também teve muitas bifurcações. Para os mais jovens, vocês estão chegando nessas bifurcações agora. Que profissão escolher?
onde trabalhar, com quem casar, quantos filhos ter. E você que já passou por isso, eu pergunto, você está satisfeito com as escolhas que você fez? Não responde, só pensamento. Só pensar. Você está satisfeito com as escolhas que você fez? Se você não está satisfeito, é porque provavelmente você não tomou as decisões considerando a vontade de Deus. Talvez na época você nem conhecia, nem tinha relacionamento com Deus. E aí você meteu os pés pelas mãos na maioria das bifurcações importantes da sua vida. E talvez você pague o preço até hoje. E talvez por isso você não esteja completamente satisfeito com as decisões que você tomou. Mas Josué nos ensina algo tremendo. Preste atenção. Você que não está satisfeito com as decisões que você tomou porque você não conhecia Deus ou porque você foi teimoso mesmo. Josué nos vem ensinar, mas também nos confrontar com a bifurcação mais importante da nossa vida, com a escolha mais importante da nossa vida e consequentemente com as consequências mais sérias da nossa vida. E você sabe que bifurcação é essa? Que escolha é essa? É mais importante que sua profissão, mais importante que seu casamento, mais importante que seus filhos? É a escolha de quem será o seu Deus. Se é você mesmo, se é algum outro falso Deus, ou se é o Senhor. E sabe qual é a boa notícia? Você pode ter errado em todas as outras escolhas sérias, mas se você acertar nessa escolha, a sua vida terá valido a pena. Você pode dizer amém? Você pode ter errado num monte, até em todas as outras escolhas, mas se você acertar nessa escolha e você escolher Jesus como teu Senhor, a tua vida terá valido a pena. Você lembra do ladrão na cruz? Tem lá os dois ladrões, Jesus está no meio. O ladrão de um lado, ele escolhe pedir misericórdia. Ele está diante da principal escolha da vida. Jesus está no meio dos dois ladrões, os dois têm a oportunidade de fazer uma escolha. Aquele ladrão, ele tinha feito todas as escolhas erradas que ele podia ao longo da vida. Ele diz, de fato, nós merecemos estar aqui. Ele tinha feito um monte de escolhas erradas e estava pagando um preço altíssimo pelas escolhas erradas que tinha feito. Ele estava pendurado numa cruz. Mas agora ele está diante da mais importante escolha de todas. E aí ele olha para Jesus e pede misericórdia. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus olha para ele e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que significa isso? Hoje, aquele ladrão, ex-ladrão, ele não está sofrendo nenhum tipo de consequência pelas escolhas erradas que ele fez ao longo da vida. Hoje, ele está desfrutando dos benefícios da única escolha certa que ele fez na sua vida, e fez essa escolha nos seus últimos minutos. Para você ver como essa escolha é a mais importante de todas, porque ela faz a sua vida valer a pena. Ele errou durante toda a vida, mas no seu último suspiro ele fez a decisão certa. E hoje, pela eternidade, ele desfruta dos benefícios da decisão certa que ele tomou, porque essa é a mais importante. O que eu quero dizer para você que está aqui hoje, que ainda não fez essa escolha de a quem você vai servir, eu quero dizer para você que você não deixa essa escolha para amanhã, pois você não sabe se você vai ter a mesma oportunidade que aquele ladrão teve. Essa semana aconteceu uma tragédia e nós vimos como a vida pode ser imprevisível. Nós vimos como um candidato chega no dia à noite e dá entrevista no Jornal Nacional falando dos seus planos para ser o presidente da nação, e no outro dia você liga o jornal e está mostrando o avião dele espedaçado e ele juntamente com o seu avião. Eu não estou querendo dizer que o Eduardo Campos não foi para o céu, não o conheço. O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, nós podemos morrer de algumas formas
que não dá tempo de decidir no último minuto, como o ladrão teve a oportunidade de decidir. O ladrão, ele teve um grande privilégio, porque a morte de cruz era uma morte lenta e Jesus estava do lado dele. Mas ninguém sabe como vai ser a sua, se você vai ter tempo de fazer essa escolha nos seus últimos minutos. Então, por isso que Josué diz: escolhei hoje a quem sirvais, pois eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração.